Neste episódio da nossa série sobre trabalho em Malta aqui no canal, hoje eu vou conversar com o Renan, que trabalha nada mais nada menos do que no governo de Malta, mais especificamente no Banco Central. Ficou curioso? Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Seja bem-vindo, Renan, a mais esse episódio. Obrigado. E olha, um fato interessante aqui pro pessoal. Você vai ser o primeiro homem a estrear esses episódios aqui de Trabalho em Malta. Responsabilidade, hein? Responsabilidade. Mas e aí, Renan, vamos começar do início, né? Você já imaginou, assim, alguma vez na sua vida que você ia morar no meio do Mediterrâneo, numa ilha? Talvez se algum dia eu já sonhei, foi dormindo há muitos anos atrás, mas concretamente nunca. Nunca imaginei que ia parar aqui, nunca imaginei que ia viver numa ilha no Mediterrâneo e muito menos estar onde eu tô. Então, realmente, esse último ano para mim foi, assim, o melhor ano da minha vida, sem dúvidas. Olha só! E quando que foi a primeira vez, assim, que você ouviu sobre Malta, que existia esse lugar e que ele não fazia parte da Itália também? Que é a pergunta que a gente mais... Acabei de voltar do Brasil, é a pergunta que mais fazem pra gente quando você fala que mora em Malta. Ah, mas é na Itália? É. Não. Fala italiano? Não. A primeira vez que eu vi de Malta, já faz muito tempo, eu era menino, eu estava na escola de inglês no Brasil, e na época viralizou, até hoje existe esse vídeo o italiano que foi para Malta, The Italian Man Who Went to Malta. Esse vídeo viralizou e a professora de inglês na época mostrou para os alunos, que é um vídeo que faz brincadeiras com relação ao sotaque do italiano falando inglês. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de Malta. Mas até então, joguei no Google, vi que era bonitinho lá as fotos e guardei isso para mim. Uhum. E o tempo foi passando, até que chegou a oportunidade, enfim, de estar onde eu estou hoje, de todo o processo seletivo, Sim. e aí que eu fui pesquisar mais a fundo também, né? E como que surgiu essa oportunidade de você vir trabalhar aqui em Malta? Você já veio com o seu trabalho do Brasil, você fez todas as entrevistas estando lá. Sim, eu fiz todas as entrevistas no Brasil. Na verdade, eu estava empregado no Brasil, estava empregado na área, eu trabalhava num fundo de investimentos em São Paulo. Uhum. Só que eu sempre tive esse desejo de trabalhar fora. Primeiro porque durante a faculdade eu já tinha feito intercâmbio pela universidade, já tinha morado fora na Espanha. Então eu sempre alimentei esse desejo de ter mais qualidade de vida, de experimentar culturas diferentes, modelos de trabalho diferentes. E a rotina de São Paulo em si estava me cansando um pouco. Eu estava trabalhando na famosa Faria Lima, que tem muito glamour, mas a qualidade de vida é complicada, né? Morar num grande centro urbano. E aí então eu já olhava, sempre estava buscando alguma coisa. Mas até então, da minha perspectiva, da perspectiva dos meus amigos, da minha família, eu estava confortável. Eu tinha um bom emprego, eu tinha meu carro, minha casa, minhas coisas. Em algum momento as pessoas falaram assim, você tá doido? Várias vezes. Você tá doido? Por que você quer sair daqui? Você já tem, né? Tá tudo estabilizado aqui, o que você tá procurando? Exato. O que você vai ter lá que você não tem aqui? Aí eu estava no LinkedIn e eu vi essa oportunidade para trabalhar como economista no Banco Central de Malta, numa área específica, que é de estabilidade financeira, para monitorar fundos de investimentos, que era algo bem relacionado com o que eu já fazia. Sim. E aí eu ponderei, falei, é uma oportunidade muito boa, porque, enfim, o Banco Central ele é diferente de bancos comerciais como a gente imagina, como o Bank of Valletta e bancos comerciais como a gente tem no Brasil. Certo. Porque você realmente trabalha para o governo. Uhum. E é uma oportunidade que no Brasil eu não teria, salvo se eu prestasse um concurso público. Ser concursado, funcionário público, que sobretudo aqui nos bancos centrais da União Europeia é um pouco diferente, você não necessariamente precisa prestar um concurso para participar. Que engraçado, é diferente, né? Bem diferente. É diferente até por uma questão legislativa, eles têm, aqui os bancos centrais eles são muito mais ligados com instituições como o Banco Central Europeu, que é uma instituição supranacional, então tem essas certas regulamentações também, de diferenças legislativas. Então, ponderando isso, eu vi a posição aberta no LinkedIn e me inscrevi. Mas assim, como eu me inscrevi para essa, já tinha me inscrevido para várias outras vagas, acho que como muita gente que está assistindo a gente, se inscreve, mas nunca tem um retorno, no máximo é aqueles e-mails padrões, né? Você não foi selecionado, tente novamente. Me inscrevi. E, obviamente, tinha um currículo em inglês e tal. E aí eu recebi um retorno, um e-mail convidando para uma entrevista. Beleza, veio, enfim, de fato era legítimo. Uhum. E aí veio a primeira entrevista, que calhou e coincidiu de ser no dia do meu aniversário, 9 de fevereiro. Olha! Foi no dia do meu aniversário a entrevista. Eu falei, será que vai vir um presente?
Fiz a entrevista foi bastante difícil. E o que é difícil? Difícil no sentido de muita coisa técnica, o inglês ali, o que rolou? Na minha posição foi bastante questão técnica e como minha posição é para monitorar fundos de investimentos, então existe algumas diferenças de legislação, diferença de regulamentação e muito o contexto mesmo europeu, né? Questões econômicas e de mercado europeu. Eu sempre trabalhei no o mercado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro, a gente observa muito mais o mercado norte-americano e doméstico do que o mercado europeu propriamente. Então, quando vem com essas questões mais fora do que a gente já estava habituado no nosso dia a dia, você acaba saindo um pouco da sua zona de conforto, né? Mas aí eu, enfim, fiz a entrevista. Quando eu desliguei lá o Zoom, da primeira entrevista, eu falei, beleza, se não rolar, rolou, tenho meu emprego aqui e tal. Sim. Tô tentando, né? Tô tentando. Assim, a gente faz entrevistas querendo óbvio. dar o nosso melhor, mas temos sempre um plano B, né? Calhou que, me convidaram para uma outra entrevista, fiz outra entrevista e passei. Aí veio a carta de oferta, logo depois do Carnaval. Isso ainda era finalzinho de fevereiro, começo de março. Aí chegou a carta de oferta, eu falei, opa, e agora? Agora tem que decidir o que eu vou fazer na minha vida. E eu sou do tipo, acho que muita gente também que acompanha o seu canal, eu sou do tipo que, quando eu tenho um plano, alguma coisa que eu quero muito, eu guardo para mim e não conto para ninguém. Se der certo, aí eu conto para as pessoas mais próximas, né? Quando chegou no meio minha carta de oferta, isso era um dia comum durante a semana, eu já não morava com os meus pais, eu falei, putz, caramba, veio, e agora? Aí eu liguei para os meus pais, eu nunca ligo para os meus pais de manhã, dia da semana, falei, oi pai, oi mãe, tudo bem? Então, é o seguinte, eu fiz uma entrevista para uma posição de economista no Banco Central de Malta, na União Europeia, e recebi aqui a proposta, eles me querem lá. Meus pais, assim, como, onde, que? Onde fica isso? Onde fica isso? Por quê? Foi uma ligação no meio da manhã, eles já atenderam o telefone achando que aconteceu alguma coisa, né? Porque eu nunca ligo essa hora. Pra comunicar essa baita notícia, né? Exato. E aí no final eles entenderam, super apoiaram. Mas aí começou a correria de ir atrás do que tinha na carta, né? Porque veio a carta com proposta, né? De condições de trabalho, período do contrato, passível de renovação, todas as questões. Mas vem a documentação que eu tinha que entregar. Até aí, documentação, tem a parte padrão, que é que nem no Brasil, como qualquer posição, eles pedem seu currículo, seus documentos pessoais, né? Cópia de passaporte, essas coisas todas. Mas aí vinha as outras documentações que a gente não está muito habituado no Brasil. Então, o primeiro eram 4 cartas de recomendação. 4? 4. Uma de recomendação acadêmica, 2 de recomendação de 2 empregadores meus, pessoas que trabalharam comigo. Então, e uma recomendação de um membro de relevância da minha comunidade atestando que eu era uma pessoa de reputação ilibada. Nossa! Que diferente, bem diferente. Eu acho que isso vem até um pouco da formação do país. Malta é um país muito católico. E é um país pequeno, que todo mundo se conhece. Então, até no dia a dia, a gente vê alguns comportamentos que lembram até coisinha de cidade do interior, né? De ser filho de quem? É verdade. Então, acho que até enfim. Então, a carta de recomendação acadêmica, eu fui atrás de um professor meu da faculdade, que foi meu orientador na época de TCC. Ele ficou até surpreso, né? Falou, nossa, Malta, né? Banco Central Europeu. Um Banco Central na União Europeia, né? Fui atrás de 2 ex-empregadores, não do empregador que eu estava, nessa época eu ainda estava trabalhando no fundo de investimento, fiquei quieto porque eu pensei assim, se der algum problema nessa fase de documentação, né, então eu fui atrás de ex-empregadores meus que fizeram uma carta de recomendação, sou muito grato a eles também. Aí além das então vamos lá, carta de recomendação. Aí veio também fazer exames de sangue e um atestado enorme de saúde preenchido pelo meu médico de família. Então, nos exames de sangue, que tinha que ser traduzidos por inglês, tinha lá toxicológico enfim, exame de rotina padrão. E preencher minha ficha médica por um médico de família, né, em inglês,
que tinha todas as minhas informações, desde o tipo sanguíneo, se eu tinha algum problema de vista, problema de ouvido, histórico médico geral. O problema foi encontrar um médico que aceitasse preencher. Por quê? Porque aqui a gente tem, aqui em Malta, na Europa em geral também, a gente tem muito conceito de médico de família, Sim, o prático geral. No Brasil, é muito médico especialista. Sim. Né? É o dermatologista, é o otorrino. E eu tinha meus médicos que me acompanhavam, tinham meu histórico, mas eram especialistas. Eu tinha meu cardiologista, eu tinha meu otorrino, eu tinha o endócrino. E não o GP, né? Exato, General Practice, né? E aí, como era uma ficha que você tinha que preencher de tudo, desde ouvido, garganta, olho, o otorrino não quer falar de oftalmo. E aí eu tive que ir em 3 até um entendeu a minha situação e escreveu lá para mim. Em inglês, né? Então Sim. eles, acho que acho que negou, que acho que era porque não falava bem inglês. Aí o outro sabia já. E de diplomas, essas coisas também teve? Também eu tive que fazer tradução juramentada do meu diploma e do meu histórico escolar da faculdade. Então peguei lá tudo que eu tinha cursado e fiz a tradução juramentada desses documentos. Antecedentes criminais também, tradução juramentada. Então vai lá, diploma, histórico, carta de recomendação, antecedentes criminais, exame médico, toxicológico inclusive, e a ficha preenchida pelo médico. E aí teve uma última fase que eu precisei mandar aqui para o Ministério da Educação de Malta, tem um portal todo automatizado, em que eu envio o meu diploma e meu histórico escolar traduzido, e eles se encaixam dentro da estrutura de ensino superior deles. Seria como uma revalidação do meu diploma. Atestar que o meu diploma no Brasil teria equivalência a um nível de ensino superior em Malta. Certo. Porque aqui tem remunerações que são atreladas ao seu nível de formação, né? Além do seu salário, né? Você ganha alguns bônus relacionados à sua formação. E eu tive que fazer isso todo automatizado no portal de Malta, no portal do Ministério da Educação de Malta. Também nenhuma dor de cabeça. Certo. Então, entre eu receber a oferta e enviar a documentação, foi mais ou menos um período aí de 3 semanas, 4 semanas. Foi rápido até, né? Se for pensar tudo que você teve que fazer, foi correria. Foi correria. Isso aí. No mesmo dia... atestado de vacina também, né? Também. Até que no mesmo dia que eu recebi a oferta de trabalho, era lá final de fevereiro, começo de março, eu saí correndo, no mesmo dia que eu recebi a carta oferta, eu já saí correndo para tomar a terceira dose, porque eu pensei, vai que vão querer a terceira dose e tal. E aí deu certo, entregou e foi tudo Entreguei, ok. tudo ok, né? Até eles falarem não, ok, e a gente combinar a data de ingresso. Quando volta, né, toda a documentação está ok, volta o contrato propriamente, porque primeiro vem a carta, né? Carta de oferta, que vem as condições e o que eles pedem para você. Depois vem o contrato que você assina. Aí, com o contrato na mão, eu avisei meu empregador, avisei o proprietário da imobiliária que eu estava alugando meu apartamento. E Para começar a se organizar, né? Começar a se organizar. Comecinho de março veio a carta de oferta, 3, 4 semanas com documentação. Final de março, mais ou menos, veio o contrato assinado. Então, e eles falaram, então o seu começo vai ser no primeiro dia de maio, primeiro dia útil de maio, dia 2. Então eu só tive basicamente um mês. Para se organizar. Só que dentro desse mês eu tive que fazer a quarentena. Na época ainda tinha quarentena, brasileiros tinham que ficar fora de Malta, 2 semanas em qualquer país da União Europeia. E aí então, virtualmente eu tive 2 semanas para vender tudo, fazer tudo. Nossa, imagina a correria, hein? E eu consegui. Conseguiu, deu certo. Você tá aqui, né? Se ele tá aqui, tá tudo certo. Exato. E aí, beleza. Aí você veio, se estabilizou, tranquilo para você arrumar lugar para você ficar de aluguel? Você já alugou alguma coisa estando lá no Brasil? Ou você veio, tipo, Airbnb, depois arrumou uma coisa aqui? Eu vim em Airbnb. Acho que ainda só um ponto da Voltando. parte de documentação. Desculpa. Pode falar, Acho que é né? importante ressaltar que eu tenho passaporte europeu, sou cidadão sim. português. E isso certamente facilitou muito. Se perguntarem, é um impeditivo não ser cidadão europeu? Eu acho que não.
mas como no meu ambiente de trabalho a maioria são malteses e os poucos expatriados que tem são todos cidadãos europeus, aí eu já não saberia dizer. Dentro da tua realidade. Dentro da ali, minha né? realidade. Mas eu acredito que, sobretudo, se você tem uma boa formação, um bom currículo, um bom histórico profissional, eu não acredito que seja excludente. A burocracia de visto de trabalho por empregadores aqui em Malta não é tão intensa, para não cidadãos europeus, não é tão intensa quanto em outros países. Né? Com certeza. Então, se você tem interesse, não desista. Não acho que não é um impeditivo. Cheguei em Malta, não aluguei nada no Brasil. Né? Então, já vim. A única coisa que eu vim já foi com o emprego. Uhum. E eu falei, não, vou ficar um tempo num hotel e aí eu vou encontrar, até me familiarizar com a cidade, com a lógica de Malta, que todo país tem uma lógica de infraestrutura. Exato. Né? E você trabalha na capital? Trabalho em Valletta. Valetta. Todos os dias, vou lá para Valletta. Todos os dias para Valletta, olha só. E, gente, curiosidade aqui, ele é nosso vizinho, ele mora em São Posbey, mora no norte dele de Malta, né? Você saiu ali dos centros e nem optou por ir para a capital Valletta. E por que seria essa decisão, assim, de você morar mais longe do seu trabalho? Valletta é muito caro, se você comparar. É muito caro e, apesar de ser muito bonita, o problema de Valletta é a infraestrutura do dia a dia. E como assim infraestrutura do dia a dia? Uma coisa é você ter restaurantes, lojas de lembrancinha, comércio de roupa. Outra coisa é a infraestrutura do dia. O que você precisa do seu dia a dia? Supermercado grande, farmácia. Coisas que em Valletta não tem supermercado em Valletta. Aquele supermercado que você vai e faz a compra do mês. Não tem. Tem o pequeno açougue, tem a pequena mercearia, tem muito local, né? Muito tem local. Um mercado que fica dentro do mercadão lá, mas que nem é supermercado, né? E os preços são mais altos. Mais altos. E o aluguel também é muito mais alto em Valletta, porque tem aquele fenômeno era muito decadente há uns 15 anos atrás, Malta entrou de moda, quem tinha apartamento ou vendeu ou virou Airbnb, que rende muito mais, e isso acaba espremendo os preços de aluguéis, que é uma realidade que acontece na Europa inteira, né? Então Valletta era muito caro. Aí quando eu cheguei, eu fui para Sliema St. Julian's, porque de fato é a melhor área de Malta, nesse sentido, para quem está chegando, para quem busca infraestrutura. De muito comércio, né? Muito comércio, muita expatriado, muita gente de fora, é fácil você socializar, vida noturna, não é tão longe de Valletta. Só que lá era mais caro, Então eu cheguei lá, demorei aí uns 10, 15 dias para encontrar alguma coisa para alugar. Eu estava ficando agoniado porque eu cheguei já na virada para o verão e no verão a ilha muda. Para bem, para mal, para bem, fica perfeito, é um paraíso na terra. Para mal é muita gente, tem aquela inflaçãozinha de verão, os preços sobem. E aí então eu acabei alugando naquela área. Só que com o passar do tempo, indo trabalhar todo dia em Valletta, terno, gravata, calor do verão, eu acabei comprando um carro em Malta para me deslocar. E aí com isso eu aumentou minhas possibilidades de mudança, por isso eu acabei vindo morando aqui no norte. Então todo dia eu vou para Valletta, mas eu vou de carro, então assim, eu tenho um certo nível de conforto. Sim. Você leva o quê? Menos de meia hora, né? Meia hora. Essa semana, quando não tem aula nas escolas, é 20 minutos. Então, mas pra vocês pensarem que ele praticamente quase atravessa o país, assim, né? Em 30 minutos ali. Então não é longe, nossa, vou morar no norte e vou 2 horas de viagem. Não. Mas varia muito da realidade. Se você não tem carro, mas tem que se deslocar todo dia para Valletta, eu já não recomendo. Já seria bem complicado, né? Exato. Pegar trânsito. Agora, tem, por exemplo, ali... Não é tão longe assim, por exemplo, bem aquela pontinha ali de St. Julian's, Patchville. De repente, indo também não é tão longe assim, se você depende de transporte público, né? Então, tranquilo. Tranquilo. E agora, falando sobre a tua adaptação no ambiente de trabalho, né, aqui em Malta. Tendo em vista que essa seria a tua primeira experiência no exterior, trabalhando. Então, qual que seria a diferença entre teu trabalho do Brasil, ambiente de trabalho, colegas, a forma de trabalhar e resolver problemas, com um formato daqui, assim? Qual que foi a coisa que você mais sentiu assim, opa, isso aqui tá meio diferente? Acho que assim, a primeira coisa que eu falei, é muito diferente,
Na Faria Lima, em São Paulo, eu trabalhava num prédio espelhado de 30 andares. Aqui eu trabalho literalmente num castelo. Olha! Que tem uma muralha de pedra de 500 anos lá. Então eu brinco, né? Pô, já começa por aí, o ambiente é muito diferente. Até brinco, né, também, lá, no teto do banco, no topo do Banco Central, no terraço, tem vários canhões que eles disparam. Então eu brinco que é o único banco central do mundo protegido por não seguranças, mas canhões, né? Olha só, muito chique. Tem uma vista bonita ali para Harbor. Então assim, brincadeiras à parte, né, da dinâmica do dia a dia de trabalho. O ambiente eu diria que o ambiente é bem receptivo. Os malteses em si, quando você trabalha com ele no ambiente de trabalho deles, como é uma ilha pequena, todos têm a perspectiva de ficar lá a vida inteira trabalhando. Então existe aquela intenção de ter um bom relacionamento de trabalho. Então eu fui muito bem acolhido. Por vários momentos, meus colegas de trabalho, você está precisando de alguma coisa, você já encontrou lugar para morar, dicas de tudo. Fui comprar meu carro, meu colega foi comigo para me ajudar. Legal. Por mais que o vendedor falasse inglês, tudo, mas a pequena burocracia, as pequenas coisas. Então eu fui muito bem acolhido e se tornaram meus amigos. Sim. Minha dinâmica dia a dia de trabalho, aqui eu começo 7h30 da manhã, então é mais cedo que no Brasil. Rotina de escritório, 7h30 da manhã, tenho meia hora de almoço, só que ao mesmo tempo que eu começo mais cedo, em geral eu vou embora mais cedo do que iria no Brasil, por volta das 4h30, 5 da tarde, e é o horário um pouco padrão do funcionalismo da administração pública aqui de Malta. Basicamente, eu trabalho numa área que é o Departamento de Estabilidade Financeira, então todo banco central no mundo ele tem esse departamento, né? Qual que é a diferença de um banco central para um banco comercial? Sim. O banco central ele é o responsável pela emissão de moeda de um país, pela fiscalização, então monitoramento de entidades financeiras e por regulamentos, né? Então fazer regulação financeira também. O que acontece? Como a gente está na zona do euro, os bancos centrais locais, o Banco Central de Malta, o Banco Central da Itália, o Banco Central da França, da Espanha, eles não emitem moeda. Quem emite moeda é o Banco Central Europeu. Mas isso não exclui as outras partes. Então, a gente faz o monitoramento financeiro das entidades locais, que podem exigir algum tipo de risco para o país. Então, por exemplo, vamos supor, até um paralelo com o Brasil. Vamos supor que um banco grande no Brasil quebrasse. O Banco do Brasil. Quebrou o Banco do Brasil. Quantas pessoas iam perder suas aposentadorias, seus depósitos, suas poupanças? Isso gera uma crise muito grande para o país. Da mesma forma, então, todos os bancos centrais têm essa área que monitora fundos de investimentos, bancos, seguradoras, para ver se elas estão tendo muita exposição de risco, para ver se elas estão muito alavancadas, então tomando muitos empréstimos, de maneira muito... E meu trabalho é monitorar os fundos de investimentos em Malta. Malta é um país, por mais que pequeno, a indústria financeira aqui é muito significativa. Então, tem lá a minha rotina de atualização de dados, atualização de mercado. Meio padrão isso. Meio padrão, meio básico. Mas é uma dinâmica muito internacional, porque a gente faz parte do Eurosistema, então muitos relatórios do Banco Central Europeu, das agências reguladoras da União Europeia, são muitas reuniões com outros bancos centrais europeus, com Frankfurt. Então, uma realidade bem European oriented, né? Voltado para a Europa, mas ainda com alguns assuntos domésticos aqui em Malta, né? Muito interessante, muito diferente, né, gente, de descobrir, porque a gente, quando não está inserido aí nesse contexto, não faz a mínima ideia de como que as coisas acontecem. Muito legal. Então, de ambiente, assim, foi tranquilo, né, de adaptação, teoricamente, nada muito... Não, fora da curva, assim? Não, nada, muito tranquilo. Em relação, assim, à tua rotina e fazendo um paralelo mesmo com o que você tinha no Brasil, né? Pensando lá você atrás, quando você pensou, né? Quero mudar de país, quero ter essa nova experiência por conta da minha qualidade de vida. Hoje você consegue ver, fiz uma escolha, fez realmente diferença na minha rotina? O que é que você se sente melhor aqui ou que não? Qual que seria esse paralelo assim, que você traçaria, sabe? Fez bastante diferença na minha qualidade de vida. Eu acho assim, até você comentou, né, de adaptação. Acho que muita gente que está assistindo você tem esse interesse, né, de, não, eu quero migrar, quero mudar, mas você tem que estar aberto, né? Eu fui muito bem recebido lá para os meus colegas de trabalho, a maioria malteses, mas você tem que estar aberto.
né? No começo, todo o início de relação, até no Brasil mesmo, você não se solta tanto, você não é tão extrovertido, você conversa menos. Então, assim, você tem que estar aberto a perguntar, a falar. Os malteses, demonstrar respeito e interesse pela cultura das pessoas. Malta tem uma história riquíssima, uma cultura riquíssima. O idioma maltês em si é muito interessante, não falo maltês, mas quando você começa a fazer perguntas da rotina deles, da vida deles, enfim, eles têm muito orgulho do país, isso acaba gerando essa empatia, né, com eles. Então você tem que estar aberto. Se você não é uma pessoa muito extrovertida, se você não é uma pessoa muito aberta a conhecer outras pessoas, demonstrar curiosidade, aí a adaptação foi um pouco mais difícil, né? Sim. Eu tenho muito mais qualidade de vida no sentido, sobretudo no verão. Aqui no verão é 12 horas de sol, 12, 13 horas de sol durante o verão. Você sai cedo do trabalho, Saio né? cedo do trabalho. Você pega uma praia depois? No verão pego uma praia. Porra. E aí a gente ainda faz aquela brincadeira, né, de ficar postando uns stories naquele verãozão no Mediterrâneo. Meus amigos no escritório lá em São Paulo, eles ficam pé da vida, né? É verdade. Mas eu tenho mais qualidade de vida. É menos tempo me deslocando até o trabalho. A carga de trabalho em si é intensa também, mas ao mesmo tempo equilibrada. Então existe... E o nível, eu sinto que isso é uma questão mais cultural. O nível de competitividade é um pouco menor. Então você vai em São Paulo, centro financeiro, Faria Lima, tal, existe um alto nível de competitividade. Tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que se dão mal. Eu conheci excelentes pessoas no mercado financeiro, mas conheci pessoas, enfim, que fariam de tudo para subir na carreira. Sim. E trabalhar nesses ambientes, às vezes, não é muito agradável. Tem dias que não são muito agradáveis. Aqui eu nunca tive um dia em que eu teve comportamentos no ambiente de trabalho que você fala, que você voltasse para casa meio bravo, meio filha da mãe. Então, assim, eu tenho mais qualidade de vida, a rotina é mais tranquila, eu consigo, enfim, fazer muita coisa. E acho que o principal da Europa também, né? A locomoção dentro da Europa, de viajar, fazer viagens curtas, conhecer outras culturas, eu gosto muito, assim. E o mercado é mais barato. Tem os produtos aqui são mais baratos, os produtos que no Brasil são muito caros, queijos diferentes, presuntos diferentes, vinho, Que veio chocolate. da Europa, não sei o que, da Itália, aqui é do lado, né? É do lado, é barato. Legal. E agora sim, voltando um pouco sobre o teu processo assim de você se registrar aqui. Como você falou, você tem cidadania portuguesa, né? Então isso facilita muito. Mas basicamente você deu a entrada, você teve alguma ajuda em relação à Identity Malta para você conseguir ali o seu cartão de residência, né? Que seria a identidade aqui de Malta? Como que foi feito isso? Foi super tranquilo. Até eu tive um processo meio diferente dos outros. Porque o pessoal do RH do banco me auxiliou e um oficial do Identity Malta, uma mulher, da Identity Malta, né, que é a agência de identidade de Malta, me enviava e-mails particulares por meio corporativo do banco, e-mails particulares do tipo, olha, esse é o seu horário para agendar, o senhor vem aqui. Então, tinha uma assistência mais... Tinha uma assistência muito mais próxima. Assim, eu imagino que é por ser do Banco Central. Sim. Então, eu só tive que 2 dias, um para entregar os documentos e tirar foto, o outro para pegar a carteira. Não, minto, perdão. Um para entregar os documentos, outro para tirar foto. A carteira veio que chegou por e-mail. Gente, muito chique isso. É muito tranquilo. Tô brincando. Não, é porque cada processo é muito diferente. Isso é legal de a gente trazer aqui também, né? Porque vai depender muito de onde você tá, qual que é a sua posição, onde você tá trabalhando. Então, cada processo vai ter suas particularidades ali. Eu acho que isso é muito mais relacionado também ao país, Malta em si, também. do que a posição. Sim. A gente percebe muito aqui na burocracia, aí não é nenhuma crítica nem elogio, é uma observação. Nem todos os processos são bonitinhos. Né? O processo o que é um processo? Você entrega o documento aqui, volta aqui, esse é o portal que você se inscreve. Todos são iguais perante a lei. Como qualquer país do mundo. Aqui, não. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Aí cada um tem sua experiência. Eu, com burocracia aqui, relativamente tranquilo, não tive problema. E agora, eu gostaria de perguntar para você, assim, pensando lá, né, no pessoal que está assistindo a gente aqui, se tem alguma dica, alguma coisa que você daria que às vezes
foi uma coisa mais complicada para você dentro do processo, tanto de entrevista, enfim, de procurar vaga? O que você daria de dica para quem está buscando aí um trabalho no exterior? Depende muito do momento de vida. Se o seu momento hoje é estou buscando um trabalho no exterior, acho que é a primeira coisa mais básica. Existem algumas diferenças de currículo entre o Brasil e a União Europeia. Primeira coisa, foto no currículo. É meio controverso, está um pouco em desuso, por enfim, uma série de questões, mas aqui ainda é muito comum foto no currículo. Foto no currículo. E a estrutura, obviamente, o currículo ele tem que ser em inglês. Se no Brasil, em geral, a gente costuma ter uma estrutura de currículo em que você geralmente coloca primeiro lá a sua formação, que em geral tende-se a ter uma visão por formação, um valor muito grande pela formação, qual a faculdade que você estudou, a gente coloca primeiro. Aqui, geralmente, a sua experiência de trabalho primeiro, para ver se de fato tem alguma relação com a área. E aí depois você coloca lá a sua área de formação, sua universidade de formação. Não sou profissional de RH. Então, assim... É a dica que ele está dando dentro da tua realidade, da tua experiência que você, né? Exato. Eu já tinha, durante o período de faculdade, eu fiz um intercâmbio para a Espanha, então parte da minha formação na faculdade eu fiz fora também. Então, isso, de certa forma, também ajudou. Uhum. Então, existiu esse reconhecimento acadêmico também, né? Ele também já estudou fora. Mas, fundamentalmente, as experiências de trabalho, né? Então, antes de eu trabalhar em fundo de investimento, eu trabalhei em bancos, lá na Faria Lima. Então, sempre alinhado com essa minha área. O básico funciona. LinkedIn. Então, LinkedIn, encontrei as empresas pelo LinkedIn. Pode parecer chato, mas tem que se inscrever no portal. Então, você viu lá a posição no LinkedIn. Só que existia lá o portal do Banco Central de empregabilidade, de portal de emprego, que você preenche a ficha no portal do banco. É chato, às vezes demora, são 10, 5 páginas, mas tem que preencher. Geralmente essas posições que você no LinkedIn, que você só manda o currículo, é mais difícil porque é mais fácil e muita gente manda esse currículo também. E assim, não duvide do seu inglês. Tem muita gente que, meu inglês não é bom, meu inglês... Tenta. Obviamente, tem níveis e níveis, mas não se coloca para baixo, aplica, tenta. Existe um certo nível. Por mais que eu já era fluente em inglês antes de vir, sempre tem, ainda mais no dia a dia de trabalho, um vocabulário mais técnico que você acaba pegando. Isso é normal para todo mundo. Então, não duvide disso. Agora, acho que esse é o mais... Esse é o principal, eu diria assim. Esse é o principal. Bom, mas foram muitas dicas, né? Eu acho que tudo a ver em onde você encontrar vaga, em como você organizar o seu currículo, que é o principal para você aplicar aí para uma oportunidade. Obviamente, o inglês, né? Que não adianta também se você não tem o inglês ali para você poder se comunicar numa entrevista e, enfim, para o ambiente de trabalho, né? Não adianta. E eu também acredito... No meu caso, eu estar no Brasil, para eles não foi nenhum impeditivo. Uhum. Então, eu também... Porque já teve gente que me perguntou, e se eu me mudar, será que fica mais fácil deles me contratarem se eu estivesse aí? Eu não sei. Eu realmente... Tem prós e contras. Você se mudar e migrar sem um emprego propriamente é um risco muito grande. Então, você tem que ter um planejamento muito bom, vir com uma reserva financeira. Primeira coisa, aconteceu comigo... Desde a minha primeira experiência, quando eu me mudei, fui fazer faculdade fora, na Espanha, uns bons anos atrás. E hoje, antes de se mudar, a gente tem uma ideia de, não, eu vou gastar tantos euros com isso, vou gastar tantos euros. Faz aquele mínimo planejamento financeiro. A mesma coisa foi aqui em Malta. Antes de vir para Malta, meu salário vai ser tanto, então eu vou gastar tanto com aluguel, tanto com isso. É sempre mais caro do que a gente planeja. Então, sempre coloque a mais daquilo que você acha que você vai gastar. Sempre coloque a mais. E no começo a gente sempre gasta mais. Porque você tende a ir morar nas áreas em que é mais procuradas, então custos costumam ser mais caras. Você demora até você encontrar o supermercado, que os preços são mais baratos, restaurantes, que talvez são um pouco mais em conta. Você quer socializar, então você vai sair com seus futuros amigos, você quer sair, você vai sair de festa, você vai para bar. Isso acaba... Você vai comprar coisa para casa, então assim, você sempre vai ter gasto a mais. Gasta mais no início, com certeza. Então, planejar. Então,
Você recomenda vir antes e aplicar quando estiver aqui? Não necessariamente. Se você já está, então, pensando em sair, já vai começar a buscar, né? Vai no LinkedIn, começa a buscar e vai que você já vem com um emprego aqui. A gente já tem outros vídeos aqui também no canal, depois, só buscar aqui no YouTube, que tem gente que veio com emprego já, ou tem gente que veio aqui, tem várias situações, né? Então, para você se inspirar, dá uma olhadinha aqui nos vídeos do YouTube, que vai ajudar você. Tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar em relação ao seu processo, a sua estadia aqui, ou a gente falou sobre tudo que você gostaria de dar dica aí pro pessoal? Caramba, acho que a gente falou de muita coisa. Falamos de muita coisa, né? Falou de muita coisa. Eu acho que eu reforçaria esse ponto de responsabilidade na decisão. Não é uma decisão fácil, tem dias que você de fato se sente sozinho. No meu caso específico, por exemplo, eu tinha acabado de terminar um relacionamento no Brasil, então até mudar para a Europa foi bom para isso. Mas quando, por exemplo, você migra para trabalhar, é uma socialização diferente de quando você migra para vir estudar inglês, por exemplo, como o caso de muitos brasileiros. Você vai para uma sala de aula em inglês, é um monte de estrangeiro que também está sozinho no país, também está aberto a socializar, é mais fácil de fazer amizades. Quando você vem para trabalhar, e ainda mais com maltês, são pessoas que eles já têm os amigos deles, já têm as famílias deles. Então, às vezes, a socialização é um pouco menos intensa, é mais difícil de você fazer amizade, é mais difícil de você ter aquela companhia diária. Então, você vai acabar naturalmente ficando um pouco mais sozinho. Então, se você não se dá bem em ter dias que você vai ficar sozinho, não tem como, tem dias que você vai se sentir sozinho, pensa bem antes de vir, né? Então, a socialização ela é um fator importante, não dá para excluir. A gente está numa ilha do Mediterrâneo que faz 40 graus no verão, isso é mais fácil, as pessoas são mais abertas, mas se eventualmente você falar, não vou para Malta, eu vou para outro país da Europa, vou no norte da Europa que paga mais, cara, é frio, as pessoas são mais fechadas, então leva em conta. Já conheci, assim como vocês, já conheci muita história de brasileiros que o intercâmbio ou a imigração tinha um sonho e acabou não dando certo. Certo? Gente que veio com dinheiro muito curto e aí acabou passando muita necessidade, situações muito vexatórias, né? Existe gente boa e ruim em qualquer lugar do mundo. Gente que explora o trabalho dos outros, né? Gente que você trabalha e não te paga. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Então, não é uma decisão simples e fácil. Fica aí o recado para vocês, então. Renan, muito obrigado por compartilhar esse teu processo, como que foi para você chegar aqui, como que é a tua rotina. Espero que tenha ajudado você que está assistindo aí. E é isso. Até o próximo episódio. E se você tiver qualquer dúvida que você quer perguntar para o Renan, que você ficou curioso ou curiosa, deixa aqui nos comentários e, obviamente, deixa o seu like aqui nesse vídeo. É isso. Até o próximo episódio. Obrigada, Renan. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.